Olá pessoal, nesse vídeo nós iremos dar continuidade ao vídeo anterior, no qual nós iniciamos a preparação da comunicação da nossa UTR Xtorm e o supervisório Ellipse 3 por meio do protocolo IEC-104. Então no vídeo anterior, pessoal, nós declaramos a instância do protocolo do IEC-104, declaramos aqui também uma lista de variáveis globais no qual nós iremos trocar dados com o supervisório e descarregamos o programa na CPU. Então pessoal, neste vídeo nós iremos finalizar aqui a integração entre os dois equipamentos, realizando a programação agora do supervisório Ellipse 3. Então, pessoal, eu já estou com o meu Ellipse 3 aberto aqui na minha máquina. Vou arrastar aqui para vocês verem. Eu tenho, por enquanto, pessoal, um projeto vazio, chamado IEC-104, que não tem nenhuma particularidade. Para nós comunicarmos com o protocolo IEC-104 no Ellipse, nós temos que fazer o download do driver de comunicação IEC-104 diretamente do site do Ellipse. Então, vocês podem acessar a internet e buscarem pela URL ellipse.com.br e na aba de Downloads, nós podemos acessar aqui a aba chamada Drivers. Vou aplicar aqui o filtro novamente, sem nenhuma palavra referenciada aqui na busca. Aqui tem todos os drivers no qual vocês podem baixar para utilizar no seu Ellipse 3. O driver no qual nós iremos utilizar é o driver IEC-104. Se nós baixarmos aqui a nossa tela, nós iremos encontrá-lo na sequência. Aqui, pessoal, é o driver IEC-870-5-104, no qual pode ser mestre ou escravo. Então, pessoal, façam um download desse driver, se cadastre aqui no site da Ellipse para poderem fazer o download do dispositivo. E na sequência nós já podemos começar a criar o nosso projeto. Então, com o projeto criado, pessoal, vamos vir aqui em Drivers e OPC, clicar com o botão direito e inserir driver de comunicação no nosso projeto. Ele irá localizar o driver e pedir para nós inserirmos o arquivo que nós baixamos anteriormente. Então, no meu caso, eu baixei na minha área de trabalho em uma pasta chamada Drivers Ellipse Power. Esse driver também é compatível com o driver Ellipse Power e Ellipse 3. Então, no meu caso, eu estou utilizando aqui o Ellipse 3, mas também, se eu estivesse utilizando o Ellipse Power, ele seria compatível. Aqui eu tenho o IEC-104 e você vai selecionar aqui a DLL do seu driver. Vamos abri-la. Ok, abrindo aqui a janela, pessoal, nós teremos que configurar duas coisas para habilitar a comunicação com a nossa Xtorm. Aqui na aba de octetos, nesse parâmetro chamado Cause of Transmission, vamos alterar o valor para 2 e o Information Object Address será o valor 3. Nessa parte, nós iremos manter aqui a Ellipse como IEC-104 Master, então ele será um mestre da nossa rede IEC-104, enquanto a nossa Xtorm será um escravo. Na aba de Setup, nós não precisaremos alterar nada, somente manter aqui o nosso meio físico como Ethernet. E na aba de Ethernet, vamos inserir o endereço IP da nossa UTR, que no meu caso é o endereço 192.168.15.1 e a porta padrão é o 2404. Ok, feito isso, pessoal, vamos clicar aqui em OK. Nós podemos adicionar algumas tags que já vêm do IOKit direto do nosso driver IEC-104. Mas no nosso caso, eu não quero adicionar nenhuma tag por meio deste editor. Então, vou fechar. E aqui, pessoal, eu vou clicar aqui em adicionar. E, primeiramente, vou adicionar uma SysTag de comunicação, onde eu posso fazer a leitura do status de comunicação com a minha Xtorm. Eu vou chamar essa tag de status. Vou dar aqui um OK. Pessoal, pela documentação do driver, que vocês podem baixar também do site. Quando vocês baixam a DLL do driver, essa documentação também será inserida para vocês. Nós podemos pegar algumas informações como, por exemplo, o status, uma tag de status de conexão com a nossa station. O primeiro parâmetro, N1, é o número da nossa estação. O segundo parâmetro deve ser o valor 992 e as outras duas colunas são 0. Então, voltando aqui para o nosso driver, eu vou fazer exatamente isso. O Station ID da minha Xtorm é o endereço 1, por padrão. O parâmetro 2, que seria essa segunda coluna, eu vou colocar 992. Feito isso, pessoal, eu já posso fazer aqui um teste colocando aqui o meu driver para rodar, clicando aqui em ativar ou desativar a comunicação. E percebam que eu estou conectado, porque o valor aqui da minha tag de status de comunicação foi para o valor 1. Então, isso significa que eu tenho comunicação com o meu Station, ou seja, com a minha UTR. Perfeito, isso aqui então nós podemos utilizar como um indicador de comunicação e será bem útil na nossa aplicação caso você queira disparar algum alarme no seu supervisor baseado
na falta de comunicação com o TR. Nesse momento, pessoal, vamos acrescentar as variáveis de leitura. Lembrando aqui, nós temos 3 variáveis de leitura e 3 variáveis de escrita. Então, eu vou acrescentar aqui 3 variáveis, primeiramente aqui em cima do meu driver, clicando aqui neste botão para adicionar tags. Vou criar aqui uma pasta chamada leitura. E por que não criar uma pasta já chamada escrita, né? Vamos renomeá-la para escrita. Ok, na minha tag de leitura, pessoal, eu vou adicionar 3 tags de comunicação. E na minha escrita, a mesma coisa. 3 tags de escrita. E vamos aprender a mapear aqui, pessoal, as tags. A nossa tag 1 será a nossa tag de leitura digital. Então, eu vou renomeá-la para leitura digital. A segunda tag será a leitura 16 bits. E a tag 3 será a leitura de 32 bits, que é uma variável do tipo float. Nas tags de escrita, eu vou chamar de escrita digital, escrita 16 bits e escrita 32 bits. Bom, começando aqui, pessoal, com a leitura. A leitura, pessoal, a primeira coluna é sempre o endereço da estação. Então, eu vou colocar 1 para todos. Tanto para as de leitura quanto para as de escrita. O parâmetro 2, pessoal, é a operação no qual você irá realizar para este dado. Os dados de leitura, pessoal, vamos normalizar aqui para 5. Isso eu estou pegando aqui, pessoal, em referência à documentação do próprio driver do IE64 da Ellipse. Então, caso vocês tiverem mais alguma dúvida e quiserem mais informações, nós podemos pegar como informação a própria documentação do fabricante. Então, para os dados de leitura, eu vou configurar como 5. E para os dados de escrita, vamos configurar aqui o valor 11. O terceiro parâmetro é o ASDU desse tipo de dado, que nós também temos que pegar em relação ao manual do fabricante. Então, ele fala aqui, pessoal, que para leitura de dados do tipo digital sem timestamp, o valor correto seria o valor 1. Para leituras de 16 bits, nós podemos pegar aqui como referência também no manual do fabricante, aqui em tipos de dados de monitoramento. Então, nós temos, por exemplo, o ASDU sem timestamp, o ASDU com timestamp de 24 bits e o ASDU com timestamp de 52 bits. Então, percebam, pessoal, na nossa tag do tipo digital, que seria um ponto digital simples, eu configurei meu ASDU com o valor 1. Isso significa que eu estou utilizando um ASDU sem timestamp. Então, a minha informação não traz timestamp na origem. Se eu quisesse com timestamp de 24 bits, eu colocaria aqui o valor 2 ou o valor 30 para 56 bits para uma tag do tipo ponto digital simples. Ok, pessoal, para as minhas medições de variáveis analógicas, que no nosso caso será as duas primeiras variáveis, eu tenho essas 3 tipos de variáveis. Eu tenho que pegar aqui como referência no manual, pessoal, porque eu estou utilizando no meu mapeamento IEC as variáveis analógicas escaladas. No caso aqui seria a minha variável de 16 bits do tipo scaled. Então, a minha medida analógica com escala, que seria essa daqui, seria a MS, vamos ver quais são os ASDUs que elas disponibilizam para nós. O nosso ASDU 11, ele é a mesma coisa que o ASDU 1, que não tem estampa de tempo. Então, para testes, né, eu vou utilizar esse mesmo ASDU, colocando aqui o parâmetro 3 como 11. E para minha leitura de 32 bits, pessoal, também pegando aqui como referência ao manual do driver, eu tenho essa informação, que é a medida analógica em ponto flutuante, no qual eu posso utilizar aqui os ASDUs 13, que também não tem estampa de tempo, o ASDU 14, que tem estampa de tempo de 14 bits, e o 36, que tem de 56 bits. Para manter todos da mesmo formato, que não estamos utilizando timestamp em nenhum ponto, eu vou configurar o ASDU dele como 13. Então, a terceira coluna será 13 neste momento. Para as escritas, pessoal, nós podemos avançar aqui até encontrar aqui, as referências das escritas. E aqui, tipos de dados de comando. Os comandos de ponto digital simples, no qual seria para dar comandos do tipo single command, que nós mapeamos a nossa variável de escrita digital, os ASDUs que ele tem disponível é o ASDU 45 e o 58. Então, eu vou configurar já o ASDU 45 no meu Ellipse, que seria para escrita na minha variável digital. Os comandos de setpoint, pessoal, são para os comandos de escrita nas variáveis analógicas. Então, vamos descer aqui, porque nós temos que pegar em referência ao comando de setpoint com o valor escalado,
que ele utiliza aqui os ASDUs 49, que não tem estampa de tempo. Então, vamos utilizar esse ASDU aqui no nosso elipse, o valor 49. E a escrita de 32 bits será esse comando de setPoint com valor em ponto flutuante. Ele utiliza, pessoal, a ASDU 50, que é para comando em ponto flutuante sem estampa de tempo no dado. Então, vamos configurar aqui o valor 50. E por último, pessoal, a última coluna, basta nós pegarmos o endereço dos objetos que nós queremos ler ou escrever, nos quais estão mapeados no nosso próprio driver de comunicação ISSN4, que vem do master_to. Então, se vocês lembrarem, né, nós mapeamos na sequência as variáveis de leitura e escrita. Então, as leituras elas vão do 1 ao 3 e as escritas vão do 4 ao 6. Então, nós podemos simplesmente mapear em sequência. 4, 5, 6. Ok, pessoal, feito isso, nosso mapeamento já está pronto. Lembrando também, pessoal, que para as variáveis de escrita, eu tenho que marcar aqui, ó, a minha aba de escrita e vou desmarcar a aba de leitura. Para as variáveis de leitura, eu vou marcar a leitura e desmarcar a escrita. Basta desmarcar aqui as boxes. Vou salvar aqui a minha aplicação. E o Ellipse já permite que nós façamos o teste, né, como vocês viram anteriormente, com a tag de status do driver, simplesmente clicando aqui neste play para ativar ou desativar a nossa comunicação. Perceba aqui, pessoal, que a comunicação com os dados de leitura já subiram, então estão inicialmente com o valor 0. Vamos fazer aqui um teste. Eu vou abrir aqui o meu master_to, dividir aqui a tela entre o master_to e o driver do Ellipse. Vamos tentar aqui, ó, organizar aqui de forma que nós possamos enxergar aqui as duas coisas simultaneamente. Vamos pegar aqui a aba de valores que nós estamos visualizando aqui na parte da direita. Eu vou vir aqui, pessoal, na aba do ISSN4vars, que são as minhas GVLs, e vou modificar aqui as variáveis de leitura. Ó, começando com a variável de leitura digital. Vou trocar o seu valor para verdadeiro, Ctrl F7 para atualizar aqui o valor no master_to. Percebam, pessoal, que ao trocar aqui o valor para true, o valor da minha variável de leitura digital recebeu o valor 1, indicando que a comunicação está sendo executada com sucesso. Se eu trocar aqui para false, ele retorna para o seu valor 0. A leitura analógica, pessoal, percebam aqui que eu vou escrever aqui um valor, por exemplo, um valor 10, na verdade 100. E com Ctrl F7 eu vou escrever esse valor. E aqui no nosso elipse eu recebi aqui o valor 10. Percebam, pessoal, que eu estou escrevendo 100 e aqui está lendo o valor 10. Mas isso está previsto já na documentação do driver, porque nós estamos utilizando um valor do tipo escalado. Então, basicamente, estamos dividindo o valor por 10 no nosso supervisório. Então, se eu pegar aqui a documentação do driver, ele irá nos explicar isso, que por conta de estarmos utilizando uma variável do tipo medida analógica, ele vai me retornar o valor de 16 bits com um sinal com ponto decimal fixo. Ou seja, o último caractere sempre será basicamente um ponto decimal. Então, se eu mandar, por exemplo, o valor 123, o valor que eu devo receber aqui escalado no meu elipse será o valor 12,3, por exemplo. Então, se eu atualizar aqui o valor, eu recebi aqui o valor 12,3. Já o valor de leitura de 32 bits, ele vai receber de forma íntegra. Então, se eu mandar, por exemplo, 25.7, Ctrl F7, ele recebe o valor tranquilamente aqui no meu elipse 3. Então, concluímos com sucesso a validação das variáveis de leitura. Vamos testar agora, pessoal, as variáveis de escrita. As variáveis de escrita, pessoal, basta que vocês atualizem o valor dela. Então, por exemplo, na minha primeira tag, que é a minha tag de escrita digital, eu vou escrever aqui o valor na aba de valores, vou dar um Enter. Perceba que ele já fica azul, porque já conseguiu realizar uma comunicação, e a minha variável escrita digital foi para valor verdadeiro. Então, recebeu o comando com sucesso. A minha tag do tipo escrita de 16 bits, como ela também é escalado, eu vou escrever aqui um valor, por exemplo, o valor 123. E aí, inversamente, né, ele escala ao contrário, então ele multiplica por 10 no meu servidor. Então, o valor que eu recebo seria, na verdade, 1230 por conta dessa ser uma variável mapeada como escalável. Então, basicamente, ele acrescenta, né, uma casa decimal após o último dígito. E por último, o valor da minha variável real, eu vou escrever 32,7 e aí ele converte de 1 para 1. Então, apliquei 32,7. No meu master_to, recebi aqui os 32,7, como deveria ser. Então, pessoal, isso aqui valida aqui a comunicação entre o Ellipse e a nossa UTR-Xtorm, utilizando aqui o protocolo IEC 104.